Olá pessoal, seja bem-vindo ao Pausa para Teologia. A gente vai continuar aqui o nosso bloco de análise de textos bíblicos. Na semana passada a gente parou no texto de Hebreus capítulo 7 e hoje a gente dá continuidade fazendo análise aqui de Hebreus capítulo 8, no qual há uma progressão de pensamento, na verdade. Eu passo que no capítulo 7 o autor trabalha Jesus, da linhagem de Melquisedeque, tendo um sacerdócio superior àqueles que vieram da linhagem do sacerdócio levítico. Agora, também continua falando sobre o ministério de Jesus, mas que Cristo é mediador de uma aliança superior e mais excelente, né? A aliança estabelecida, o pacto estabelecido pelo próprio Deus. E é interessante quando a gente fala de pacto ou de aliança, eu gosto sempre de pensar que os relacionamentos humanos, eles normalmente são pautados com certa reciprocidade, né? E raramente a gente estabelece relacionamentos ou relações que sejam unilaterais, né? Então eu me lembro, por exemplo, quando eu me casei, eu e minha esposa, a gente fez ali, combinou entre si que os nossos votos eles seriam escritos, os dois escreveriam ali uma página e alguns critérios que a gente estabeleceu, né, para que a gente pudesse ter um parâmetro similar quando fosse falar ali os votos e um não se estendesse mais do que o outro, né, a gente ficasse ali bem parecido, né? E talvez o casamento é o que mais representa de fato esse tipo de relacionamento, onde há uma bilateralidade, né? Um acordo que é feito entre duas partes. E de certa forma, a gente sempre estabelece contratos, seja legais ou não, contratos que vão aí sempre olhar para as duas partes, né? Quais são os direitos e deveres aí de ambas as partes. O contrato social, ele geralmente estabelece todo tipo de relação humana. A gente, por exemplo, estabelece contrato quando a gente vai casar. Existem contratos, sejam conscientes ou inconscientes, no funcionamento da família. Como que funciona a sua família? Em como a gente se relaciona com os nossos amigos. Contratos para compra de um bem, compra de um imóvel, compra de um terreno, compra de um carro. Contratos educativos na nossa formação, né? Quando a gente, por exemplo, vai à escola, à faculdade, há um tipo de contrato. E até mesmo contratos que são estabelecidos dentro da instituição religiosa, daquilo que se espera, né, das partes que fazem parte, desse relacionamento religioso. E hoje, então, a gente vai trabalhar o texto de Hebreus 8, que fala sobre essa aliança superior. E é uma aliança no qual Jesus é colocado como mediador, né, dessa aliança. E no qual é uma aliança que a gente poderia dizer que o porquê que ela é eficaz. A aliança ela é eficaz porque, diferente dos nossos contratos, que exigem uma certa bilateralidade, a aliança estabelecida pelo próprio Cristo, ela foi toda realizada por Deus e realizada por Cristo. Ela não depende do ser humano para que ela funcione. Por isso que ela funciona, né? Porque ela não depende do ser humano. Então, um breve retorno ali ao capítulo 7, a gente vê que Cristo aparece como um sumo sacerdote superior da linhagem de Melquisedeque, que é atestado pelo próprio juramento de Deus, que a gente encontra lá em Salmo 110, versículo 4, salvo engano. E esse sacerdócio de Cristo, ali no capítulo 7, ele é superior, porque ele é baseado num juramento divino, porque ele está baseado numa aliança superior, porque ele é demonstrado de forma permanente, porque ele tem um poder ilimitado, porque ele tem uma intercessão contínua, porque ele tem um caráter que é inculpável e uma oferta que é perfeita. E o capítulo 8 ele é continuidade ao tema da superioridade de Cristo, ou do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico ou araônico. Mas no capítulo 8 a gente vai ver que Cristo é colocado num local de autoridade, de majestade, um local celestial, diferente do sacerdócio araônico e levítico, a própria aliança estabelecida por Deus por meio de Cristo, ela é superior à aliança estabelecida pelos levitas, né? Uma vez que a aliança de Cristo ela é celestial, ela é superior à aliança dos levitas, que era uma aliança
humana ou terrena, né? Esse que é o contraste feito principalmente nos primeiros versos ali 1 a 6. Eu quero ler com vocês então, começar a ler aqui o versículo 1, que diz o seguinte, vou colocar aqui no texto. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que assentou-se à direita do trono da majestade nos céus. Então, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro que ali no original, o autor vai começar com uma expressão, né, kephalaion, de epitois legomenois, né? Então, ele, na verdade, essa expressão, kephalaion, ela sinaliza que, tanto que o autor está retomando o cerne do argumento, mas que está projetando um novo argumento, tá? Então é como se ele estivesse fazendo uma transição, né, de argumento aqui daquilo que foi falado do capítulo 7, agora ele está trazendo o cerne do argumento no capítulo 8 para provar aqui o seu ponto, né? E o capítulo, ele exalta, assim, o capítulo 8, o ministério sacerdotal celestial do próprio Jesus, que é um ministério genuíno. E Jesus é colocado aqui como alguém que está numa posição de autoridade. E isso é visto no versículo 1, quando não só ele é chamado de sumo sacerdote, mas esse sumo sacerdote ele é caracterizado por Cristo que está à direita do trono da majestade nos céus, né? Olha que interessante isso aí, né? Essa posição de majestade, de trono, de Jesus como rei, né? Assentado à direita. Então, o seu local de majestade, ele não é apenas um local físico, geográfico, mas é um local principalmente celestial. E por isso que ele é um local superior. Porque o local do qual Cristo opera o seu sacerdócio é o local celestial, é o local superior ao sacerdócio que era estabelecido aqui de forma terrena, né? O versículo 2 continua dizendo o seguinte: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Né? E aqui ele começa então aqui com a palavra ministro, né? Leiturgos, que vem da palavra liturgia, né? A gente fala normalmente de liturgia, e aqui o ministro ele é ele diferente, né, de outros termos que são utilizados para falar de ministro, né? A palavra leiturgos ela tem normalmente uma natureza religiosa, de uma função religiosa, assim como o sacerdote ou o sumo sacerdote que manifestava, né, essa expressão religiosa, né? E isso é visto também porque ele vai falar aí de ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Deixa eu só tirar essa reação. Não tem como tirar aqui agora. Tá, depois eu tiro, para não ficar aparecendo esse joinha aí. Então, os contrastes que a gente encontra aqui, que a gente vai verificar no capítulo 8, é justamente esse ministério que é erigido pelo próprio Jesus, que é o ministério de natureza espiritual, celestial, né? Jesus é colocado como ministro desse sacerdócio e tabernáculo, né? É interessante aqui que ele caracteriza esse santuário como o verdadeiro tabernáculo, né? E aqui não quer dizer que o tabernáculo estabelecido lá no Antigo Testamento ou pelos levitas era falso, mas o que a gente vai ver, a linguagem aqui que é estabelecida, é que o que Cristo estabelece, ele é superior, ele é o real, ao passo que aquilo que é estabelecido pelo sacerdócio levítico é a sombra, é algo que aponta para o real, né? Mas o real é o próprio sacerdócio de Cristo. Então, o verdadeiro que está no sentido de que ele não é uma cópia, tá? Já o sacerdócio levítico é uma cópia do sacerdócio de Cristo, que é o real. E o sacerdócio levítico é, então, essa sombra ou essa cópia do real. Então, esse que é o sentido aqui do texto quando fala assim, olha, e do verdadeiro tabernáculo o Senhor erigiu, não contrastando com o falso, mas de que aquilo que é erigido pelo homem, né, e não o homem, é uma cópia do verdadeiro tabernáculo que o próprio Cristo estabelece, né? Então, a verdadeira aqui é usado para fazer contraste
com aquilo que é inferior, uma mera cópia, né? E não necessariamente com aquilo que é falso. É interessante que fala que o próprio Senhor erigiu, né? Então Cristo aparece não só como sacerdote aqui, e aí é uma discussão, né? Quem que erigiu o sacerdócio? Se foi Deus, erigiu o tabernáculo para que Cristo fosse o sumo sacerdote, ou se o próprio Cristo erigiu o sacerdote, o tabernáculo onde ele foi sumo sacerdote. Tá? A gente não tem uma unanimidade acerca dessa questão, né? Mas aqui eu acho que a gente precisa muito quebrar a cabeça aqui, né? Então, quem é esse Senhor aqui representado pro autor de Hebreus? É Cristo ou é o próprio Deus, né? Então, se for o próprio Cristo, é interessante que o Cristo não apenas Cristo não apenas ele atua como sacerdote, mas ele ergue o próprio espaço sagrado ou o tabernáculo no qual ele atua, né? Então, Cristo ele é o autor, né? E ele também é o consumador, né? Ele faz os dois, ele cria o tabernáculo e ele atua, né? Então, o termo Kyrios aqui ele permite ambas interpretações, né? Mas ele não altera o enfoque que é dado a Jesus como sumo sacerdote. Versículo 3 diz o seguinte: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso é necessário também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer, né? E aqui é uma questão comum, né, de todo sacerdote, né? Se a gente lembra do sacerdócio no Antigo Testamento, parte da função sacerdotal no Antigo Testamento é a oferenda de sacrifícios e de dons. Então, essa não é uma prerrogativa única de Jesus. A grande diferença é o tipo de oferenda e sacrifício de dons que são oferecidos, né? No contexto do Antigo Testamento, há inúmeros tipos de sacrifícios e dons que são realizados anualmente, que são realizados ali sempre, e que, como a gente viu no capítulo 7, são ineficazes, né? São no sentido de que eles não produzem uma obra perfeita e eterna, né? Algo que a aliança de Cristo e o sacerdócio de Cristo produz, né? Então, alguns desses sacrifícios no Antigo Testamento, por exemplo, a gente tem o holocausto, que é a oferta queimada de um animal macho, sem defeito, né? Que era queimado no altar. Oferta de cereais, oferta de bebida, oferta de pacificação pacífica, né, de comunhão, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, né? São todos tipos de ofertas que aconteciam e eram previstas ali no Antigo Testamento, né? Além de regulamentos simbólicos que aplicavam a esses sacrifícios, né? Como o uso de sal, vários tipos de como se deveria ser esses sacrifícios ali no Antigo Testamento. Então, no versículo 13 está falando que, assim como todo sumo sacerdote precisava oferecer dons e sacrifícios, também é necessário que o próprio Cristo, como sumo sacerdote, ele precisaria também oferecer dons e sacrifícios, né? Versículo 4 diz: e se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, né? Quem são esses? São os descendentes de Levi, os sacerdotes da linhagem de Levi. Então, o que o autor está dizendo é aquilo que a gente já comentou anteriormente, que Jesus estivesse, quando esteve na terra, ele nem mesmo sacerdote poderia ser, porque não veio da linhagem de Levi, e sim da linhagem de Judá. Então, se estivesse na terra, não há uma negação aqui da existência de Cristo, né? É simplesmente o fato de que Jesus não estava nos parâmetros terrenos, humanos, esperados para os sacerdotes e sumos sacerdotes. E por isso que o autor já fez o link no capítulo anterior, que de fato Jesus não veio dessa sacerdócio da linhagem levítica, mas de um sacerdócio superior, que é o sacerdócio da linhagem de Melquisedeque. Versículo 5 diz: estes, aí falando ali dos sacerdócios levíticos, estes ministram em figura e sombras das coisas celestiais. Lembra que eu falei ali no versículo 2 que
quando fala, né, que o verdadeiro tabernáculo não está falando de algo falso, mas da sombra, da figura, da cópia, o versículo 5 confirma isso, dizendo, olha, estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus diz, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Então, tive essa ordem sendo dada aqui para Moisés, lá em Êxodo 25:40, né, onde Deus pede que tenha cuidado para fazer tudo conforme foi mostrado ali para o próprio Moisés na construção do tabernáculo. Né? Então, a partir do versículo 5 aqui, a gente vê que o autor começa a se valer da tradição do Antigo Testamento para fortalecer o seu argumento. Né? Ele remete aqui ao próprio Moisés, falando da instrução que foi dada para Moisés. Né? E 3 termos aparecem aqui para falar acerca desse tipo de ministração que é feita. Né? E ele fala que em figuras e sombras das coisas celestiais. Né? Então é interessante que a linguagem utilizada pelo autor mostrando essa função tipológica, né? De cópia, sombra do padrão, né? Daquilo, né? Deus estabelece um padrão, um modelo, né? Ele utiliza então aqui os termos figura, sombra e modelo, né? O que isso apresenta? Que há um tabernáculo real, há um tabernáculo que é o tabernáculo erigido por Cristo, né? Ou por Deus, que é o tabernáculo real, do qual, a partir desse, então, Moisés é instruído por Deus a fazer uma cópia, uma sombra, né, um modelo, a partir daquilo que Deus estabelece. Então, desde sempre, Deus já intuiu que o tabernáculo revelasse uma realidade maior, né, e essa realidade aqui que é apresentada pelo próprio Cristo. Né. Então, por ser celestial e não humano, o sacrifício oferecido no santuário já não tem mais uma data de validade determinada, mas uma data de validade eterna, ou sem data de validade, né? É uma data de expiração aqui. Essa é uma diferença do tabernáculo e das oferendas daqueles da linhagem de Levi e do próprio Cristo. Né? Mas é interessante que esse santuário, que apresenta como o local celestial, também refere-se aqui a uma linguagem, de certa forma, escatológica, que aponta aqui para o contraste do santuário estabelecido na aliança mosaica. Né? É interessante que esse tabernáculo celestial é algo que a gente vê também numa linguagem escatológica, por exemplo, em Apocalipse, quando João, lá em João 11:19, ele enxerga o templo de Deus, né? Esse templo de Deus também, esse tabernáculo celestial, né? E aí no versículo 6, né, fala que agora Jesus obteve, agora apresenta, né, esse ministério superior mais excelente de Cristo. Né? Agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de uma superior aliança instituída em bases superiores. O que é interessante aqui é a ênfase na superioridade da que Cristo faz, né? Ministério mais excelente, mediador de uma aliança superior e com promessas superiores. Né? Excelente, superior, superiores. Né? Então, ministério excelente, a aliança superior e promessas superiores. Né? Então, aqui há toda uma linguagem que remonta justamente dessa superioridade daquilo que Cristo oferece, né? Em relação àquilo que é oferecido na lei mosaica. E aí a gente já viu isso lá no capítulo 7, né? Olha, pois se o sacerdócio levítico fosse eterno, né? Vamos dizer assim, ele fosse eficaz, não teria necessidade do sacerdote de segunda linhagem de Melquisedeque. Agora o autor vai utilizar a mesma argumentação para falar da aliança, né? Ele vai falar, olha, porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, por que a gente precisaria de uma segunda aliança? Aqui no versículo 7. Então, uma repetição, né, daquilo que a gente tem lá em Hebreus 7:11, e em Hebreus 10 também, né? E Hebreus 11, Hebreus 7 e Hebreus 10, né? Que também vai falar sobre
essa questão. Então, lá em Hebreus 7:11, a gente viu que o sacerdócio araônico, o sacerdócio de Melquisedeque substitui o sacerdócio levítico, porque o sacerdócio de Melquisedeque é superior. Aqui em 8:7, a aliança de Cristo substitui a aliança estabelecida com Abraão, porque a aliança de Cristo é superior. E lá em Hebreus 10, os sacrifícios de Cristo, ou o sacrifício de Cristo, substitui os sacrifícios do Antigo Testamento, porque o sacrifício de Cristo é melhor e é superior. Então, isso é um recurso sempre utilizado aqui pelo próprio autor de Hebreus para falar da superioridade de Cristo. E agora, a gente tem aqui uma grande citação de Jeremias 31, 34, né, onde o autor então vai buscar a profecia lá de Jeremias para ligar a superioridade da aliança que Cristo estabelece. Tá? Então, praticamente até o fim do capítulo agora, o que a gente tem é a maior citação do Antigo Testamento, né, por um autor do Novo Testamento. Então, segue aqui a citação na íntegra, versículo 8a a 12, que diz: "E de fato, repreendendo-os, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei a mão para tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque é esta aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei." E ele finaliza o capítulo 8 dizendo: quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira, ora, aquilo que torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Mesma linguagem lá do capítulo 7, né, quando a gente fala do sacerdócio de Melquisedeque, que substitui o sacerdócio levítico e por isso institui novas leis. Assim, as leis antigas se tornam também antiquadas e envelhecidas, né? Então, aqui, o que está falando é que o Cristo estabelece uma nova aliança que é superior, de acordo com essa aliança prometida já em Jeremias, lá em Jeremias 31, 31 a 34, onde Deus faria uma nova aliança não escrita em tábuas, mas escrita no próprio coração, né? Eu não vou ler aqui o texto de Jeremias 30, 34, praticamente a cópia na íntegra aqui, né, do que está no texto de Hebreus, né? Mas o que é interessante é que lá no Antigo Testamento a profecia de Jeremias ela é dirigida, ela é professada no contexto onde os israelitas que sofreram a consequência da desobediência da aliança mosaica foram então levados para o exílio. E assim então Deus estabelece essa palavra, essa promessa para o povo que está no exílio, né, mostrando então uma palavra de esperança, né, de uma nova aliança que seria estabelecida. Então o profeta Jeremias ele tem uma atuação profética entre o cativeiro assírico e babilônico, né? Então o reino norte já havia caído lá com a Síria em 722 devido à sua infidelidade com Deus, e o profeta é levantado então para profetizar o destino de Judá caso eles não obedecessem, né, como foi feito o reino do norte. E o reino do norte já caído, então agora o reino do sul também depois a gente vai ver cai em 3 levas, né, sendo a primeira 606, 597 e daí por fim 586, né? E aqui então o autor ele está falando sobre essa nova aliança que Deus quer estabelecer e que Deus promete restauração no pós-exílio. O povo enfrentaria um tempo de exílio por causa da desobediência, assim como o assírio, né? Mas que ainda havia uma palavra de esperança, né? E o autor, então, de Hebreus, ele pega emprestado, né, essa profecia para aplicar a própria aliança que Cristo estabelece pelo seu sangue, né? Então, eu peguei aqui 7 pontos que
que eu encontrei aqui do Bruce Ware, que ele resume as características do novo pacto que distingue o novo pacto do antigo pacto. Então, primeiro, o novo pacto ele tem uma nova implementação. Como assim? No Antigo Testamento, a lei está escrita nas tábuas de pedra. Já a lei que é estabelecida na Nova Aliança, ela é escrita na mente e nos corações, pela obra do Espírito Santo. Né? No Antigo Testamento, a antiga aliança não proporcionava que todos conhecessem a Deus. Já a Nova Aliança, ela produz um novo resultado, porque todos me conhecerão, diz lá Jeremias 31:34. A Nova Aliança também tem uma nova base, nova implementação, novo resultado, uma nova base. A nova base aqui é o perdão total e definitivo, uma vez que os sacrifícios já não seriam necessários corriqueiramente. Agora, esse sacrifício único e perfeito traz o perdão definitivo. Ele tem um novo escopo também de inclusão. Por quê? Ele não apenas inclui aqueles ali, mas a todos o quanto Cristo recebeu. Né? Então, ele amplia o seu escopo de inclusão. Quinto, é que essa nova aliança, o Espírito Santo, na nova aliança, o Espírito Santo ele desce sobre todos os crentes. Né? Ele vem sobre todos os crentes. Já na antiga aliança, a gente vê alguns personagens específicos que recebem, né, ou que são ali possessos pelo Espírito Santo. Né? Outra diferença é que a vinda do Espírito Santo não é temporária. Lembra Sansão, que o Espírito se apossava de Sansão e depois ia embora? Né? Já na nova aliança, o Espírito Santo faz morada. É esse paracletos, né, que Cristo foi assunto ao céu e nos deixou então um consolador que agora mora e habita conosco. Né? E por fim, a vinda do Espírito Santo não é apenas para realizar algumas tarefas, como no Antigo Testamento, a habilidade para se fazer algo, mas é uma habitação contínua que capacita os crentes a viver em fidelidade a Deus, né? E essa nova aliança, aquilo que Deus, né, estabelece. Né? E aí, o versículo 13, então aqui a gente tem justamente essa transição da antiga para a nova aliança. Né? Então é bem interessante, né? A gente começou falando aqui sobre a questão de que os relacionamentos humanos eles são pautados numa bilateralidade nos contratos. Né? Normalmente se espera nos relacionamentos que haja uma via de mão dupla, ao passo que na aliança que Deus estabelece, o autor e quem faz essa aliança é o próprio Deus. É Ele que estabelece a aliança, é Ele quem envia Jesus para concretizar a aliança, é o próprio Deus que morre por nós para que a aliança seja efetivada, né? E o ser humano, né, ele precisa obedecer, né, e confiar nessa aliança que o próprio Deus estabelece, né, e permitir-se, né, ser impactado, né, transformado por essa nova aliança. Né? Então, é interessante que o capítulo 8, então aqui a gente vê que justamente o estabelecimento de uma aliança superior à aliança que é estabelecida no Antigo Testamento. Tá? Então, essa foi a nossa análise textual hoje do capítulo 8 de Hebreus. Então, se você gostou desse vídeo, tem interesse por esse assunto, né, por estudar mais o texto bíblico, não deixa de se inscrever aí no nosso canal, de ativar as notificações, de ativar o sininho, para que todas as vezes que a gente enviar um novo vídeo aí para o YouTube, você receber a notificação e poder também assistir e compartilhar aí com outras pessoas. Esse é mais um vídeo aí do Pausa para Teologia. Que Deus possa abençoar a sua vida por meio, então, desse estudo bíblico. Deus te abençoe grandemente. Um abraço, Deus te abençoe.